Olá, estudante! Seja bem-vindo ao canal Brasil Escola. Eu sou o Pedro Ítalo, seu professor de matemática. E na aula de hoje, continuando essa playlist famosa aí para você aprender matemática de uma vez por todas, matemática do zero, eu quero falar com você sobre densidade. O meu objetivo aqui nessa aula não é trabalhar química, tá? Com você, a parte química de densidade. Não, eu quero trabalhar com você a parte matemática da densidade. Então a gente vai focar na fórmula e em como fazer esse cálculo para a gente relembrar algumas coisinhas, principalmente de transformações de unidades de medida, tá? Então, para que serve a densidade? A densidade ela vai servir para determinar a quantidade de massa presente no volume, em um determinado volume de um corpo. Então, por isso que a gente vai calcular a densidade fazendo a razão entre a massa e o volume. Então, muitas vezes, você vai ver essa formulazinha aqui, ó. Densidade é igual a massa sobre o volume. E lembra das nossas aulas de razão e proporção? Isso aqui vai significar para a gente uma proporção. Vamos supor que apareça para você em algum determinado exercício que a densidade de um corpo é de 3 gramas por litro. Um exemplo. O que isso significa? Que a cada 1 litro desse corpo tem uma massa, cada 1 litro de volume desse corpo tem uma massa de 3 gramas. É como se você tivesse uma proporção para isso. Então, se o corpo tivesse 45 gramas, você pode pensar na regra de 3 básica, tá bom? Qual que seria o volume dele, né? Então, 3 gramas para 1 litro. É esse o significado, por exemplo, tá? Dessa densidade que eu acabei de colocar aqui para você na tela. Mas vamos supor que eu coloque uma outra densidade aqui. Vamos colocar uma densidade de 45 quilogramas por metro cúbico. Então, o que isso significa? Que a cada metro cúbico tem uma massa de 45 quilogramas. Então, 45 quilogramas corresponderia a 1 metro cúbico. Então, é bem simples mesmo, é essa a ideia que eu quero apresentar para vocês. Eu quero te mostrar como que podem cair exercícios relacionados a isso para você na parte de matemática. Uma peça de ferro foi colocada em um becker graduado que continha 200 ml de água, que está como na figura 1. A peça ficou completamente submersa e a água não transbordou, atingindo o nível da água conforme a figura 2. Sabendo que a peça de ferro tem massa de 1,125 kg, é possível determinar que a densidade desse material da peça em gramas por centímetro cúbico é. Então, quando você lê isso, eu quero saber qual é a densidade em gramas por centímetro cúbico. Tem que ficar claro para você que você quer a massa em gramas, ok? E o volume em centímetro cúbico. Então você vai ter que pensar em transformar a massa para gramas e o volume para centímetro cúbico. A massa ele já deixou bem óbvio para a gente, é de 1,125 kg. Não é 1.125 kg, tá? Se fosse 1.125, ao invés da vírgula, estaria um ponto, ok? Então aqui nós temos que a massa é de 1,125 kg. Só que eu quero essa massa em grama, então eu vou transformar isso para grama. Aí lembra lá da nossa aula de transformação de unidade de medida? Na tabelinha de quilograma para grama são 3 casas. Eu até mostrei para vocês utilizando aquela tabela: quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. É só trocar o M de metro por G de grama. Você vai ter quilograma, hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama, miligrama.
são 3 casas para a direita, ou seja, 1 quilograma possui 1000 gramas. Então, se você multiplicar isso aqui por 1000, ou andar 3 casas com a vírgula para a direita, você vai encontrar 1125 gramas. Essa é a massa dessa peça de ferro. Mas e o volume dela? Como que a gente vai descobrir? Ora, nós temos aqui que tem 200 ml de água, né? Tá aqui, ó, marcado aqui pra gente, ó. 200 ml de água, ó. E aí, a gente colocou a peça. E quando colocou a peça, ela parou nesse nível aqui, que é um nível de 350 ml. Ora, se tinha 200 ml de água, ainda tem 200 ml de água, e eu coloquei a peça, e o nível subiu para 350, isso significa que a quantidade que subiu é o volume dessa peça. Então, de 200 para 350, subiu 150. Então, isso significa para a gente que o volume dessa peça é de 150 ml. Porém, a gente quer que o volume esteja em centímetro cúbico. E lá na aula de transformação de unidade, eu também mostrei para você que 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. Então, 150 ml é a mesma coisa que 150 centímetros cúbicos. Sendo assim, como eu quero calcular a densidade, eu quero a razão entre a massa do corpo, que é de 1125 gramas, pelo seu volume, que é de 150 centímetros cúbicos. Fazendo essa divisão, 1125 dividido por 150, você vai encontrar 7,5 gramas por centímetro cúbico. Letrinha D. Então, assim seria o cálculo básico de densidade. Agora eu quero mostrar para você uma questão que caiu no Enem e que ela é considerada relativamente média difícil para quase difícil, porque tem uma relação, você vai ter que fazer a relação entre as massas dos corpos diferentes, entre os volumes deles, e aí para depois chegar em uma determinada conclusão. Vamos ver então essa questão? O que está falando para a gente? Densidade absoluta é a razão entre a massa de um corpo e o volume por ele ocupado. Beleza. Um professor propôs à sua turma que os alunos analisassem a densidade de 3 corpos, do A, do B e do C. Os alunos verificaram que o corpo A possuía 1,5 vezes a massa do corpo B. Eu vou anotar isso. Eu vou anotar o quê? Que a massa do corpo A é 1,5 vezes a massa do corpo B. E esse, por sua vez, esse quem? É o que ele disse imediatamente anterior. Então, esse corpo B, por sua vez, tinha 3/4 da massa do corpo C. Então, vou escrever aqui que a massa do corpo B é 3/4 da massa do corpo C. Observaram ainda que o volume do corpo A era o mesmo do corpo B. Então, o volume do corpo A é o mesmo do corpo B e 20% maior que o volume do corpo C. O que seria, pessoal, 20% maior? 100%, se eu adiciono 20%, eu fico com 120%. É o tema da nossa próxima aula, porcentagem, tá? 120% é a mesma coisa que 120 dividido por 100. Se eu cortar um zerinho aqui, ó, chitar, sobra 12 dividido por 10, que é 1,2. Então, 120% é a mesma coisa que 1,2. Então, quando ele fala que o volume do corpo A é 20% maior que o volume do corpo C, é como se ele estivesse falando que o volume do corpo A é 1,2 vezes o volume do corpo C. E aí vem a pergunta. Após a análise, os alunos ordenaram corretamente as densidades. De qual maneira? Então, eu quero ordenar as densidades. Olha só que legal.
Você não tem valor nenhum para a massa do corpo A, nem para a massa do corpo B, nem para a massa do corpo C, nem para os volumes. Ah, professor, então eu posso supor valores? Pode. Pode supor valores, tá? É uma opção para resolver essa questão. Porém, eu vou resolver ela sem supor valores. Vamos lá. Como que eu calculo a densidade do corpo A? Nós vamos fazer a densidade do corpo A fazendo a massa do corpo A dividido pela massa, ou pelo volume, do corpo A. Mas o que a massa do A é? É 1,5 vezes a massa do corpo B. Então, a massa do corpo A é 1,5 vezes a massa do corpo B. E o volume do corpo A? É igual ao volume do corpo B. O volume do corpo A é igual ao volume do corpo B. Observe que aqui nós temos massa do B dividido pelo volume do B. O que é massa do B dividido pelo volume do B? Seria a densidade do corpo B. Sendo assim, a gente pode concluir que a densidade do corpo A é 1,5 vezes a densidade do corpo B. Ou seja, vou até dar uma rabiscadinha aqui, ó. Densidade do corpo A é 1,5 vezes a densidade do corpo B. Como o número que está multiplicando a densidade do B é maior do que 1, isso significa para a gente que a densidade do corpo A é maior que a densidade do corpo B. A densidade do corpo A é maior que a densidade do corpo B. Pode ser, então, a letra A, porque a densidade do A é maior que a densidade do corpo B. Já a letra B não pode. Por quê? Porque está escrito que a densidade do B é igual à densidade do A. Então, a letra B nós vamos eliminar aqui, só para ficar claro para você. E a letra C também, né? Densidade do B igual à densidade do A. Eliminei aqui. Pode ser a letra D, porque a densidade do A está maior que a densidade do B. E pode ser a letra E também, porque a densidade do A está maior que a densidade do B. Beleza, então já eliminamos duas alternativas, né, se você pensando nesse raciocínio. Vamos fazer uma análise agora da densidade do corpo B. Como que eu faço a análise disso? A densidade do corpo B é a massa do corpo B dividido pelo volume do corpo B. Porém, a massa do B é 3/4 da massa do C. 3/4, pessoal, é a mesma coisa que 0,75. 3 dividido por 4. Então, a massa do B é 0,75 vezes a massa do C. E o volume do B? Bom, o que a gente sabe? Que o volume do B é igual ao volume do A, só que o volume do A é 1,2 vezes o volume do C. Logo, a gente pode concluir que o volume do B é 1,2 vezes o volume do C. Então, o volume do B é 1,2 vezes o volume do C. Note que aqui nós temos massa do C dividido pelo volume do C. O que é massa do C dividido pelo volume do C? É a densidade do corpo C. Então aí, basta a gente fazer a seguinte divisão. 0,75 dividido por 1,2. 0,75 dividido por 1,2. Aí vamos relembrar. Aqui tem duas casas após a vírgula, aqui só tem uma. Então coloco o zero para ficar a mesma quantidade e elimino a vírgula, ficando 75 dividido por 120. Não dá para fazer essa divisão, a gente acrescenta o zero e a vírgula. Agora eu penso em um número que eu multiplico por 120, que dá próximo de 750. Esse número é 6. 6 vezes 120 dá 720. Sobra 30. Acrescento o zero, continua a divisão normalmente. Por 2. 2 vezes 120 dá 240.
sobra 60. Acrescento 0, continua a divisão normalmente. Por 5, 5 vezes 120, 600, sobra nada. Então, a gente conclui que a densidade do corpo A é 0,625 vezes a densidade do corpo C, porque isso aqui é a densidade do corpo C. Como o número que está multiplicando a densidade do corpo C, aqui ó, densidade do B, é 0,625 a densidade do C. Como a gente tem que o número que está multiplicando a densidade do C é 0,625, isso significa que a densidade do B é menor que a densidade do C. A densidade do B é menor que a densidade do C. Então, aqui ó, pode ser a letra A, por exemplo. A densidade do C é menor que a densidade do B. Pode ser a letra D, densidade do C é maior que a densidade do B, ou densidade do B é menor que a densidade do C, é a mesma coisa. Só que a letra E a gente elimina, porque a densidade do C está escrito como menor que a densidade do B. E aqui não, é o contrário, né? Então a gente pode eliminar mais uma alternativa. Agora nós temos 50% de chance de acerto. Para eu saber, então, qual das duas que vão estar corretas, eu vou precisar fazer uma análise do A com o C, para saber quem é maior do que quem. Então, vamos pensar nessa análise, né? Como que eu posso fazer isso? Vou fazer aqui no cantinho aqui, ó. Fredão se vira para me encaixar em algum lugar aí, ó. A gente sabe que a densidade do A é a massa do A, que é 1,5 vezes a massa do B. Só que a massa do B é 0,75 massa do C. Então, se eu fazer uma substituição aqui, ó, a gente conclui que a massa do A é 1,5 vezes 3/4 da massa do C. Ou seja, 1,5 vezes 0,75 vezes a massa do corpo C. Certo? E o volume do corpo A é 1,2 vezes o volume do corpo C. Aí eu vou pedir para o Fredão fazer um cálculozinho aí para mim, só para a gente economizar o tempo, tá? Observe que massa do C dividido pelo volume do C é a densidade do corpo C. Então, Fredão, faz aí para mim assim, ó, 1,5 vezes 0,75 dividido por 1,2. Quanto que dá essa continha? 9.375. Eu não ia fazer essa divisão toda, eu pensaria só no 0,9, porque aqui está 0,6, né? Então já sei que é maior. Vou pôr assim, ó, aproximadamente 0,9 vezes a densidade do C. Então o que isso significa para a gente? Obrigado, Fred. É só para economizar tempo, para não ficar grande demais a aula para os meninos. Densidade do A é 0,9 vezes a densidade do C. Então isso significa que a densidade do C é maior que a densidade do A. Ou densidade do A é menor que a densidade do C. Sendo assim, então, agora a gente consegue fazer uma análise. A densidade do A tem que ser menor que a densidade do C. E na letra D, a densidade do C está menor que a do A, está ao contrário. Logo, a nossa resposta, então, é letra A. Viu que é uma questão complicada para você fazer lá na hora da prova do Enem, mas você tem que ter esse tipo de raciocínio. Lembrando, eu quis fazer assim só para te mostrar como que a gente faria essas relações, mas você pode fazer supondo valores. Faz o teste aí depois, resolve essa questão, supondo que a massa do A é 100 e que o volume do A é 100. Faz esse teste aí que você vai ver como que vai ficar as continhas para você supondo valores. Outra maneira é a gente transformar esses números decimais para fração, tá? A gente também poderia fazer isso. Mas o meu objetivo na aula de hoje, com densidade, era só te mostrar o lado matemático de se calcular densidade. Curta, compartilhe, se inscreva no canal se não é inscrito, ative o sininho para você receber as notificações das próximas aulas dessa playlist que nós vamos estar postando para vocês. No mais, deixa lá embaixo seu comentário, tá? Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço. Tchau, obrigado!